Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? No Evangelho escrito por João, capítulo 4, nos traz uma história muito interessante sobre a mulher samaritana. Vamos fazer uma reflexão sobre esta passagem? Abra sua Bíblia. Evangelho de João, escrito por João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 3. Diz assim: Deixou a Judéia, isto é Jesus, e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado ao seu filho José. E esteve ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, sentado, cansado do caminho, assentou-se ali naquela fonte. E era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Então disse Jesus: Dai-me de beber. Para a gente entendermos um pouquinho esta passagem, nós precisamos voltar um pouquinho na história, porque os samaritanos não conversavam com os judeus, apesar de ser judeus também. Mas existia essa intriga entre samaritanos e judeus. Se voltarmos na história, o rei Davi reinou, o primeiro rei de Israel foi Saul, depois Davi e em seguida seu filho Salomão. Salomão construiu o templo, consagrou a Deus, a glória de Deus desceu de uma maneira maravilhosa. Deus revestiu Salomão de sabedoria, de entendimento. Mas com o passar dos anos, Salomão foi se desviando dos estatutos do Senhor. Deus havia determinado que nenhum judeu adorasse outros deuses. E Salomão, sendo influenciado muitas vezes por suas mulheres pagãs, mulheres que adoravam outros deuses, Salomão foi dando concessão aqui, concessão ali, e acabou sendo influenciado e adorando outros deuses. E isso desagradou muito a Deus de uma maneira tão profunda que Deus determinou, disse que o reino, a nação, o reino de Israel seria dividido em dois. Quando Salomão morresse, o reino seria dividido. E foi o que aconteceu. Com a morte de Salomão, a nação foi dividida em dois reinos. Reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. O reino do norte durou aí 210 anos, aproximadamente. Durante este período, o reino teve 19 dinastias, 19 reis diferentes. E pasmem, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uns mais, outros menos. Mas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Basta observarmos uma passagem bem conhecida do rei Acabe e Jezabel, do embate que teve ali com o profeta Elias e os profetas de Baal e de Azera, ali no Monte Carmelo, onde Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, e os profetas de Baal e Azera foram mortos. Então, essa é só uma pequena passagem da idolatria que perdurou durante todo o período do Reino do Norte, Israel. Em 722, a Assíria, que era a potência do momento, havia conquistado vários povos, também Deus tirou sua mão sobre a nação de Israel, a nação do norte, por causa da idolatria. Deus avisa. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não se deixe escarnecer, tudo que o homem planta, ele colhe. Então chega o momento que Deus avisa, mas se não dermos crédito, o momento de prestar contas chega. Então, em 722 a.C., a Síria invadiu o Reino do Norte, Israel, sua capital Samaria, levou seus moradores,
para outras nacionalidades, outras nações que eles haviam conquistado, e trouxe moradores de outras nações para habitar em Samaria. Então houve essa mistura. Os samaritanos viram um povo mestiço. O Reino do Sul, Judá, permaneceu aí mais de 100 anos, depois que a Samaria depois que o Reino do Norte deixou de existir. Mas o Reino do Sul, Judá, também andou andou na idolatria, começou a tomar conta também do Reino do Sul. Havia reis piedosos, sim, houve reis piedosos que instituíram a adoração ao Deus, a leitura da palavra, né? Que seguia as diretrizes que Deus determinava, mas muitos reis também seguiram caminhos tortuosos, ao ponto que Deus também determinou que o castigo, o juízo viria também sobre o Reino do Sul, Judá. A idolatria também tomou conta do povo. Então, a Babilônia invadiu o Reino do Sul, Judá, e levou cativo os judeus. Passaram 70 anos na Babilônia. Só que, durante esse período, Deus tratou de uma maneira poderosa a questão da idolatria no povo. Basta observarmos Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidenego, que preferiram ser jogados na fornalha de fogo, mas não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Daniel, mais tarde, foi jogado na cova dos leões, mas não deixou de adorar a Deus. Então Deus cuidou, Deus tratou da idolatria no meio do povo. Foi sarada essa doença que existia no meio do povo, a questão de adorar outros deuses. Depois quando a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, o rei Ciro determinou que todos os povos pudessem voltar para suas nacionalidades, dando liberdade. Os judeus, muitos voltaram com Zorobabel, nessa ocasião. Mais tarde, outra leva voltou com Esdras e mais tarde com Neemias. Só que os que voltaram com Zorobabel começaram a construir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos. E nessa ocasião, os samaritanos que estavam ali, morando ali, vieram oferecer ajuda para os judeus. Lembrando que os samaritanos tinham virado um povo mestiço, um povo misturado. E os judeus que estavam na construção do muro, na construção do templo, trabalhando na construção do templo, não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Lembre-se, Deus havia curado os judeus que estavam na Babilônia da idolatria. Nunca mais houve-se judeu adorando outros deuses. Os judeus nunca mais adoraram outros deuses. Mas os samaritanos eram um povo misturado e que adorava, além de Deus, adorava outros deuses. Por ser uma população misturada. E os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Daí levantou-se essa intriga. E ao longo do processo da construção do templo, do muro, os samaritanos sempre botaram empecilho para que o templo não fosse construído e os muros de Jerusalém não fossem também construídos. Aí houve-se essa intriga. E isso perdurou aí mais de 600 anos, mais de meio século. Quando Jesus, aqui nessa passagem, decidiu passar por Samaria, ainda existia essa intriga. Os samaritanos não falavam com os judeus e vice-versa. Nesse período aqui, quando Jesus estava aqui na terra, a nação de Israel era dividida em 4 estados. Galileia, onde ficava ali Nazaré, onde os pais de Jesus moravam, onde Jesus foi criado, Cafarnaum, outras cidades. Galileia, no meio ficava Samaria, o território samaritano, e mais embaixo a Judéia, onde era Jerusalém, Belém, onde Jesus nasceu. Vamos lá. Galileia, Samaria e
Judéia. No meio, ao lado, ficava Pérea, 4 estados. Como os judeus não falavam com os samaritanos, automaticamente não passavam pelo território samaritano. Eles evitavam. Então quem estava na Galileia, para ir para a Judéia, precisava fazer a volta pela Pérea. Da mesma forma, quem estava na Judéia, para ir para a Galileia, precisava fazer a volta pela Pérea. Só que a passagem diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Onde tem um coração quebrantado, Jesus não coloca obstáculos para chegar até esta pessoa. É necessário passarmos por Samaria. Jesus precisava lidar com aquela mulher porque aquela mulher estava desesperada, sedenta pelo encontro com o verdadeiro Deus. É necessário passarmos por Samaria. Segundo, observe que os apóstolos, os discípulos, estavam com Jesus. Mas quando Jesus chegou ali àquele poço, Jesus mandou, pediu que eles fossem à cidade comprar mantimentos. Por quê? O que é que aprendemos com isto? Porque tem momentos que é só você e Deus. É só eu e Deus. Não adianta levar outras pessoas, porque não vão entender, não vão compreender. Não vai estar na mesma dimensão, vamos dizer assim, espiritual, para compreender o propósito daquele momento. É você e Deus. Não adianta levar outra pessoa porque vai atrapalhar. Os discípulos não estavam preparados para aquele momento. Jesus estava trabalhando nesse processo com eles ainda. Eles não entenderiam. Jesus, sentado ali ao poço, ao meio-dia, no calor do meio-dia, vem aquela mulher sozinha, tira água. Como estava o coração daquela mulher? Como estava a vida sentimental, o psicológico, a vida social daquela mulher? Jesus não chegou apontando os defeitos daquela mulher, acusando, chamando de adúltera. Como precisamos aprender com Cristo. Jesus iniciou o diálogo com aquela mulher. Veio a mulher samaritana tirar água. Então Jesus disse: dai-me de beber. Jesus iniciou o diálogo com aquela mulher de uma maneira em que ela se sentisse à vontade para conversar, apesar da intriga que havia. Mas é necessário passarmos por Samaria. A mulher foi logo falando: como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou samaritana, e ainda uma mulher. Jesus sabia o que aquela mulher passava, sabia a ferida que estava no coração daquela mulher. O diálogo seguiu, mas em nenhum momento o Senhor Jesus apontou. Jesus curou aquela mulher sem apontar, sem acusar. No versículo 16, Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse: não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 e o que tem hoje não é teu. A Bíblia não fala se alguns morreram, se outros deram carta de divórcio, mas o que ela estava não era dela. Mas Jesus não apontou. Jesus queria apresentar o reino, a liberdade. E foi assim que Jesus fez. O diálogo não continuou
sobre a vida sentimental daquela mulher. Jesus apresentou a água da vida. Aí a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais dizem que o lugar de adorar é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é lá em Jerusalém, no templo. Aí Jesus diz: mulher, é chegado o momento em que não adorareis mais nem aqui no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Jesus veio trazer-nos liberdade. Jesus não veio nos prender à religiosidade que tanto o aprisiona. Liberdade. Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livre. Aquela mulher ficou tão maravilhada do que ouvira, que saiu, foi correndo anunciar aos seus vizinhos, aos moradores de Sicá, e voltaram, aqueles homens voltaram, e verdadeiramente ouviram o que Jesus tinha a apresentar, e foram libertos, aqueles povos foram salvos, porque Jesus não chegou apontando, Jesus não chegou acusando, Jesus chegou apresentando a verdade do Evangelho. Porque Cristo veio nos trazer liberdade. Liberdade. Então é necessário passarmos por Samaria. Porque alguém alguma vez passou por Samaria, não fez a volta, passou por Samaria para que hoje pudéssemos dar testemunhos de Jesus. Alguém foi lá onde precisava ir para nos encontrar, nos apresentar Jesus. E hoje somos livres. Então, é necessário passar por Samaria. Tem momentos que é só você e Deus. Não leve outras pessoas porque não vai entender. E não é chegando e acusando e apontando. É apresentando a verdade do Evangelho. Porque quem liberta, quem cura, é Jesus através do Espírito Santo. Fiquemos com esta reflexão. Como aprendemos com esta passagem que o Senhor Jesus lidou com esta mulher? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que Deus em Cristo te abençoe. Se este vídeo te ajudou, compartilhe, comente. Siga o nosso canal. Deus te abençoe em nome de Jesus.